Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9, diz assim a palavra do nosso Deus: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizer que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Até aqui. Jabes, quando a sua mãe estava para dar à luz, foi um parto muito difícil. A mãe de Jabes, ela sofreu muito para dar à luz a Jabes. E aquele menino, ele nasceu com muita dificuldade. A vida daquele jovem não foi fácil. Mas o interessante da vida de Jabes é que ele teve a sua vida transformada. Ele teve a sua vida mudada. Tudo mudou a partir do momento em que Jabes, ele propôs no seu coração de estar buscando a Deus. O seu nascimento não tinha sido fácil. A sua mãe, para dar à luz a ele, ela sofreu muito, teve muitas dores, sofreu demais. Aquele jovem, ele não tinha muita perspectiva de vida. Ele não tinha muita perspectiva do seu futuro. Mas aquele jovem, ele tinha dentro de si, dentro dele, ele tinha algo de positivo. Ele acreditou que se ele invocasse a Deus, o Senhor iria fazer algo grande na vida dele. Não se fala mais sobre Jabes. Esse versículo 9 e o versículo 10 é a única coisa que fala a respeito de Jabes. Que a sua mãe deu a luz a ele e que aí ele orou a Deus, pedindo ao Senhor que o abençoasse, que alargasse os seus termos, ampliasse os seus termos e que a mão do Senhor fosse sobre ele e que o livrasse do mal. Jabes, ele fez esta oração a Deus e o nosso Deus, ele ouviu a oração de Jabes. No momento em que Jabes orou ao Senhor, o Senhor, ele ouviu a oração de Jabes. Jabes, até então, antes dele orar, ele não tinha a bênção de Deus. Mas a partir do momento que Jabes orou, a situação dele foi mudada. A vida de Jabes foi transformada. A Bíblia fala, neste versículo que foi lido, que Jabes, ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Jabes, ele cresceu, ele prosperou. A bênção de Deus estava sobre a vida dele. Só porque ele orou a Deus.
Não somente orou, mas Jabes também ele tinha uma vida sincera. Jabes ele era um homem sincero. Jabes ele foi com sinceridade diante de Deus. E quando nós nos achegamos diante de Deus com sinceridade e a Ele buscamos e a Ele clamamos no nome do Senhor Jesus, nós temos respostas da parte do Senhor. Deus, Ele tem bênçãos para conceder aos seus filhos. Mas é necessário que nós nos acheguemos a Ele. Se nós nos achegarmos ao Senhor, o Senhor, Ele com certeza irá nos responder. Com toda certeza, o Senhor, Ele deseja te abençoar. Basta tão somente você se achegar a Ele. Se achegue na presença do Senhor em oração. Busque a face do Senhor em oração. Porque o Senhor, Ele deseja te abençoar muito. Amém?